nunca me preocupei com censura ou com alguém que viesse ou me processar ou questionar as coisas que eu escrevo no meu blog. Ou nas fotos que eu publico no Instagram, que são fotografias que estão mais minimalistas e muito subjetivas. Essas fotografias elas não têm, essas então não têm qualquer conteúdo político, 99% delas, né? Elas são abstracionistas. Sim. Mas com relação à manifestação do pensamento, eu tenho livremente no blog e livremente no Facebook, que eu uso muito pouco. É ingenuidade pensar que essa é uma forma libertária. Não, é uma forma de comunicação controlada por quem tem poderes para instituir esse processo através destas mídias, né, destes artefatos, e que dá a impressão às pessoas mais ingênuas de que estão frequentando um ambiente de total liberdade de expressão. Você tem total liberdade de expressão até que, depois que você passar do até que, aí as coisas são outros 500 e o grande irmão zela por ti. Eu acho que existe sim uma limitação de exposição, tanto na parte governamental de cada país. Aqui no Brasil existem leis e limites para você se expor, você não pode colocar o que você quiser. Eu acho que já evoluímos bastante comparado com o passado, mas ainda temos muito que modificar. E também existe a questão de cada rede social. Tem redes sociais que já têm mais liberdade do que outras. E também tem, por exemplo, na questão do Facebook, as denúncias, a partir de tantas denúncias, então a página pode ser bloqueada. Também tem essa questão de, tipo, as outras pessoas influenciarem, não só a rede social, não só o governo, como as outras pessoas. E também tem a questão pessoal, do limite de cada pessoa, da sociedade. Por exemplo, tem muita coisa que eu deixo de postar por causa da minha família ou dos meus parentes. Então, eu acho que isso também é um limite, que a sociedade ainda não aceita, e a gente acaba se restringindo a postar tudo que a gente quer ou que a gente pensa, pelo que os outros vão pensar. Não, na verdade eu acho que as mídias sociais, elas dão bastante liberdade. Eu sinto uma liberdade, pelo que a gente vê, muita gente falando sobre tudo, dizendo o que pensa, as redes sociais, mas eu vejo também que em determinado momento tem um controle, e eu acho que é importante determinados controles. Não sei se censura, não parei ainda para analisar se é uma censura ou não. Por eu ver tanta liberdade, eu não sei, mas eu acho que tem coisas que podem ser grotescas, grosseiras, que não deveriam ser mostradas nas redes sociais. Eu acho que é bom que tenha esse cuidado, não diria censura nunca, né? Mas eu vejo com bastante liberdade. Tenha muito mais por trás dessa manipulação do que o que a gente pensa, do que o que nos é acessível. No entanto, acho que tem uma possibilidade das redes sociais e do tempo que a gente vive de uma velocidade do compartilhamento das coisas que consegue burlar um pouco esses tipos de censura, a ponto de que você solta alguma coisa que acaba sendo censurada posteriormente, de imagem, de texto, de fala, de vídeo, antes de ser censurado, às vezes ele consegue ainda circular com uma certa potência, ele consegue ainda tornar-se acessível para uma quantidade relevante de pessoas e depois ser censurado. Então essa velocidade do compartilhamento que as mídias sociais no século XXI proporciona, eu acho que ainda consegue dar algumas escapadas desse sistema de controle. Vigilância. Isso, embora eu acho que sim, ele existe, sempre existiu, e eu acredito que ele talvez seja muito mais podre do que o que a gente tem acesso. Em termos de já ter sofrido com isso, acho que eu não sofri com ter algum conteúdo meu ser censurado nesse sentido. No entanto, eu já sofri com ter conteúdo meu sendo desvirtuado. Que para mim acaba chegando um pouco no mesmo lugar. Em 2012, se eu não me engano, eu trabalhava aqui na universidade com o grupo Cruô.
E a gente fez uma performance aqui na universidade que envolvia nudez, e depois dessa, algumas pessoas registraram, jogaram nas mídias e desvirtuaram o conteúdo do que a gente estava fazendo. Então a gente sofreu uma série de preconceitos, de humilhações virtuais que foram muito complicadas, muito dolorosas por esse desvirtuamento, e aí fica nessa confusão que às vezes cada um coloca o seu ponto de vista sem ter conhecimento sobre a coisa e desvirtua o que você está fazendo. Então eu já sofri isso, que para mim foi um tipo de censura também, por ter uma visão limitada sobre o que a gente estava fazendo, e só por envolver nudez eu já jogo aquilo para um outro tipo de interpretação, né? E aí eu me senti censurada nesse sentido, assim, de ser impedida pela voz dessas outras pessoas de fazer alguma coisa. Mas em contrapartida, apesar de não ter vivenciado, de ter um conteúdo meu sendo vetado, eu já vi pessoas muito próximas, já que eu sou do meio artístico e tenho muitos amigos desse lugar, já vi muitas imagens de amigos meus, e principalmente com esse lugar da nudez também. Esse lugar da nudez é um lugar bem censurado, porque acarreta outras questões políticas, de pensamento, filosóficas, que não é só a questão do corpo nu, mas toda uma ideia de liberdade de expressão, de questões de identidade, questões de gênero, e quando ele começa a tocar nesses pontos, aí vem essa limitação. Mas eu já vi, sim, muitos amigos meus terem registros vetados, censurados, por causa dessa política, que eu acho que existe, sim. Rapaz... Tem problema se botar coisa ou não tem problema? Tem problema que fica muito... Pra mim, a minha opinião, que fica muito visado, do jeito que os brasileiros, né? Nem o Brasil mais. Os brasileiros aí ficam só sabendo a vida dos outros, botando postagem lá. Se vai pra um canto, bota foto. Se dentro da sua casa, bota coisa. Isso é um prato cheio pros bandidos. Prato cheio. O bandido só quer um pezinho pra dar uma facãozada.